Olá, eu sou o professor Leandro Vieira e nesta aula nós vamos aprender sobre as expressões numéricas. Assunto aí que muitos alunos têm dificuldade, né? Mas nessa aula não se preocupe, você vai aprender como resolver qualquer expressão numérica, tá legal? Olha só, pessoal. Então, o que são expressões numéricas? São sequências de operações numéricas. Como assim, professor? Que operações são essas? Tá aqui as nossas operações, ó. Raiz quadrada, potenciação, multiplicação, divisão, soma e subtração, tá? E essas sequências de operações, elas seguem uma ordem para resolução. A gente vai ver aí. Que conta que a gente faz primeiro? A de mais ou a de menos? Ou a de vezes? Ou a de dividir, tá? Olha só, pessoal. Você saberia resolver essa expressão numérica aqui? Nossa, professor, que conta enorme! Pois é, se você saberia resolver, parabéns para você. Se não, fique tranquilo, pessoal, que você vai aprender aqui bem devagarinho, com muitos detalhes, como resolver essa conta aqui, tá? Então, desde já, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que você me ajuda demais, tá bom? Temos aqui então o que a gente vai ver nesse vídeo. A gente vai ver a ordem de resolução, a identificação dos termos, exercícios aqui um pouquinho mais fáceis, classifiquei aqui como nível 1, e um exercício um pouquinho mais difícil, já envolvendo números negativos, potência e raiz, tá? Então, vamos começar agora pela ordem de resolução. Pessoal, você já ouviu falar do PEMDAS, tá? O que é isso, professor? Se você já ouviu falar, pessoal, pode seguir isso aí que dá certinho, tá? O que é o PEMDAS? O PEMDAS é parênteses, colchetes e chaves, expoente, aqui também envolve a raiz quadrada, cúbica, assim por diante, a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Então, isso aqui seria a ordem de resolução, tá? Eu vou abordar um pouquinho diferente neste vídeo, tá? Eu vou fazer aqui algo um pouco diferente. Então, ó, temos aqui até o sexto lugar, tá? E o primeiro lugar aqui, a primeira coisa que você vai resolver numa conta bem grande como aquela lá, são os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, depois raiz ou potência, raiz quadrada, raiz cúbica, assim por diante, ou a potência. Depois, multiplicação ou divisão. Essa sim você tem que tomar um cuidado, porque é na ordem que aparece, tá? Se aparecer multiplicação primeiro, você faz a multiplicação. Se tiver uma divisão e uma multiplicação, você faz a divisão primeiro. É o que vier primeiro, tá? E por fim, a gente faz a adição ou subtração. Aqui tanto faz a ordem, tá? Para resumir aquilo lá, eu fiz da seguinte forma aqui, então. Então, em primeiro lugar, os parênteses, que eu vou colocar só o símbolo, tá? Depois, os colchetes. Depois, as chaves. Depois, raiz quadrada, cúbica, assim por diante. Ou potência, coloquei um P aqui de potência, tá? Depois, multiplicação ou divisão. E, por último, você vai fazer a soma ou a subtração, tá legal? Você percebe aqui que, em primeiro lugar, nós damos prioridade aos símbolos, tá? Parênteses, colchetes, chaves, assim por diante. E depois a gente vai analisar as operações, tá bom? Então, nós vimos aqui já a ordem de resolução. Vamos para a identificação dos termos. Olha só, o que é um termo, pessoal? O termo é cada conjunto de elementos separado por um sinal de mais ou por um sinal de menos. O que seria isso? Vamos para um exemplo aqui, ó. Vamos aqui então, ó. Eu tenho 2, tenho vezes, tenho 3, tenho mais, tenho 4, tenho dividir, tenho 2. Como é que eu vou fazer a minha análise aqui para identificar os termos? Ó, eu começo aqui da esquerda para a direita, vou analisando caractere por caractere. Então, temos o 2, temos o vezes, eu tenho que procurar um mais ou um menos. Vamos lá. Tenho 2, tenho vezes, tenho 3. Opa, cheguei aqui, um sinal de mais. Então, ó, tudo isso aqui
que não está separado pelo sinal de mais é um termo, tá? Então, vamos continuar a análise. Depois do sinal de mais temos um 4, temos o dividir e temos um 2 e acabou, não tem mais nada aqui. Então, isso aqui é o outro termo, tá? Então, olha só. Para que isso é importante? Você vai resolver cada termo de forma independente. Então, essa primeira continha aqui não vai ter nada a ver com a princípio com essa outra conta aqui, tá? O que você não pode fazer de jeito nenhum é esse 3 mais 4 aqui. Aí você vai estar errando essa conta, tá, pessoal? Então, olha só, 2 vezes 3 dá 6, 4 dividido por 2 dá 2. E aí, esse sinal de mais a gente só baixa ele aqui, tá? Só copia. 6 mais 2 dá 8. Entendeu, pessoal, como é que faz essa continha? Você identifica aqui, então, o termo, tá? O termo está separado por um sinal de mais ou de menos. Aí, esses outros números aqui passam a ser outro termo, tá bom? Vamos fazer aqui mais um exemplo, ó. Aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes 4 dividido por 2. Tem algum sinal de mais ou de menos aqui, pessoal? Não, né? Só tem sinal de vezes e de dividir. Então, tudo isso aqui vai ser um único termo, tá? Vai ser um único termo. E aí, nesse único termo, a gente tem 1, 2, 3 operações. A gente, então, tem que fazer a análise de qual operação a gente faz primeiro, tá? Então, nós temos que recorrer aqui à nossa ordem de operações. Tem parênteses? Não. Tem colchetes? Também não. Tem chaves? Também não. Tem raiz? Tem potência? Não também. Opa, tem multiplicação ou divisão? Tem. Qual conta que a gente faz primeiro? Será que a gente faz essa conta aqui primeiro? Não. A gente vai fazer aqui, para não errar, o que aparecer primeiro. Então, tá vendo aqui, nossa primeira operação é de multiplicação. Então, a gente vai fazer essa operação primeiro, tá? 2 vezes 3 dá 6. O restante aqui, pessoal, copia. Tá aqui o vezes, o 4 dividido e o 2, você copia tudo aqui embaixo, tá? E olha só, temos aqui então, o 6, o vezes, o 4 dividido e o 2. Temos uma conta de vezes e uma conta de dividir. Qual que a gente faz primeiro, vezes ou dividir? O que aparecer primeiro, né? E o que aparece primeiro é esse 6 vezes 4 aqui. 6 vezes 4 dá 24. O sinal de dividir e o 2 a gente só copia aqui embaixo. Agora, só temos apenas uma operação, que é essa operação de dividir. 24 dividido por 2 dá 12. Tá legal, pessoal? Tá entendendo aí? Então, vamos continuar aqui, Vamos para mais um exemplo. Então, aqui a gente tem o 5, temos o vezes, temos o 4. Opa, temos o sinal de mais. Então, paramos aí aqui um pouquinho, Esse aqui é um termo. Tá legal? Então tá, vamos continuar. Temos o 12 e aqui já tem um sinal de menos. Opa, então esse 12 aqui ele já é um termo sozinho. Tá bom? Vamos continuar aqui, Depois do menos, temos o 18, o dividido, o 3, o vezes, o 4, o dividido e o 8. Não temos mais nenhum sinal de mais nem de menos. Então, tudo isso aqui é um outro termo, tá? Olha só, pessoal. Esse primeiro termo, nós temos apenas uma conta, que é a conta de vezes, tá? Então, não tem nem o que pensar aqui. É fazer o 5 vezes 4 aqui. Esse 12 aqui, ele está sozinho, não tem conta nenhuma aqui, então ele, por enquanto ele fica aí só esperando. Já esse último termo aqui, a gente tem conta de dividir, de vezes e dividir de novo. A gente vai ter que analisar aqui o nosso quadro de ordem de operações. Não temos parênteses, não temos colchetes, não temos chaves, não temos raiz, não temos potência. De novo aqui, temos multiplicação e divisão, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Multiplicação ou divisão? Lembre-se que é na ordem que aparece. Então, a gente vai fazer primeiro essa conta aqui, tá? Esse restante aqui da conta vai ficar esperando. Então, vamos lá. Esse termo só tinha essa conta, 5 vezes 4, deu 20. Esse outro termo aqui não tinha conta nenhuma, então a gente só copiou. Esse sinal, que não utilizamos ainda, a gente só copia também, tá? Tá vendo menos aqui? A gente só baixa ele aqui.
18 dividido por 3, que é a primeira operação que a gente fez desse outro termo, dá 6. Né? Porque qual o número que multiplicado por 3 dá 18? 6, né? 6 vezes 3 dá 18. E apenas copiamos o vezes o 4 dividido e o 8. Tá legal? Então tá aqui. Vamos só aqui colocar um quadradinho em cada termo. Um retângulo, na verdade. Beleza. Esse primeiro termo já não tem mais nenhuma conta para fazer. Esse outro aqui já não tinha mesmo. E aqui esse termo tem agora uma conta de vezes e uma de dividir, tá? Qual conta que a gente faz primeiro, a de vezes ou dividir? É na ordem que aparece, tá? Então a gente vai fazer esse 6 vezes 4 aqui primeiro. Então tá aqui, ó, o 20 a gente baixou, porque já tinha acabado a conta. O 12 não tinha conta nenhuma para fazer desde o princípio. E aqui 6 vezes 4 dá 24. E o dividido e o 8 a gente só copia aqui. Então estava só esperando. Beleza? E agora, pessoal, vamos continuar nesse termo aqui, né? Nesse termo aqui, só sobrou uma conta, 24 dividido por 8. Então, a gente vai fazer ela aqui, ó. Então, de novo, ó, a gente desceu 20, desceu 12. 24 dividido por 8 deu 3, tá? Por que 3? 3 vezes 8 dá 24, tá? Muito bem, ó. Agora nós já resolvemos todas as contas de todos os termos. Vamos agora fazer as operações entre os termos, tá? E olha só, quais são essas operações? A gente tem a operação de mais, né, de soma, e uma de menos. Tá aqui, ó, mais e menos. Qual que a gente faz primeiro? Aqui, pessoal, quando é mais ou menos, tanto faz, tá? Poderíamos fazer 12 menos 3, e poderíamos também fazer 20 mais 12. Eu aqui vou fazer o 20 mais 12, tá? 20 mais 12 dá 32, copiamos o menos, copiamos o 3, e agora só sobrou uma conta, né? 32 menos 3. 32 menos 3 vai dar 29. Beleza? Então vimos aqui a ordem de resolução, vimos a identificação dos termos, e aqui agora a gente vai ver os exercícios, tá? Eu classifiquei em nível 1, nível 2, porque aqui os exercícios de nível 1 não tem nem número negativo, nem potência, nem raiz, tá? Já o de nível 2, que é um exercício que eu deixei, vai envolver números negativos, raiz quadrada e potência. Então vamos lá. Nosso primeiro exercício, ó. Temos aqui um parênteses, tá? Então olha só, quando você encontra um símbolo, então temos aqui o nosso símbolo. Você pensa o seguinte, ele está abrindo aqui, onde que ele está fechando? Ele está fechando aqui, certo? Nós consideramos tudo isso aqui, ó, um elemento, tá? Então temos aqui esse elemento, temos um sinal de vezes, e temos um mais, e agora sim temos o sinal de vezes, temos o 6, e agora sim temos o sinal de mais. Então, ó, aqui é um termo, tá? Encontrou um sinal de mais, parou. E esse 2 ficou sozinho, é outro termo. Não tem nenhuma operação junto com o 2, mas não tem problema, ele é outro termo. Agora, nesse termo aqui, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar a ordem de resolução. Olha só, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que resolver os parênteses, tá? Então, tá aqui os parênteses. O que conta que tem dentro desses parênteses? É 4 mais 2. Quanto que é 4 mais 2? 4 mais 2 dá 6. Esse vezes e esse 6, ele fica aqui aguardando, tá? Porque não chegou a vez dele ainda. Beleza? Então, tá aqui. Depois que você resolve a conta que está dentro dos parênteses, pessoal, não tem mais nenhuma conta aqui para resolver, certo? Você pode eliminar os parênteses, tá? Eliminar os parênteses. E esse 6 ficou só 6 aqui. Copiamos o vezes, copiamos o 6. Não precisaria fazer isso, poderia fazer direto, tá, pessoal? Estou fazendo aqui para você entender melhor. Então, esse termo aqui, ó, a gente tem apenas uma continha para fazer. 6 vezes 6, tá? E o 2 está aqui esperando. Ele não está participando dessa brincadeira aqui por enquanto, porque ele é outro termo. 6 vezes 6 dá 36. E o 2 a gente só copia também, porque ele estava esperando. Agora sim, esse termo eu já acabei todas as operações dele. Sobrou só o 36. Agora ele pode interagir com o outro termo.
36 mais 2 vai dar 38. Tá legal? Vamos fazer mais um aqui então. Aqui eu tenho 12 dividido por 9 menos 5. Olha só, pessoal. Eu tenho 12, eu tenho dividir e eu tenho aqui. Então, lembra? Eu tenho um parênteses abrindo, tem que ver onde ele está fechando. Ele está fechando aqui, certo? Então, tudo isso aqui é um elemento. Então, entre os elementos aqui, não tem o sinal de mais. Professor, e esse menos aqui? Não, mas eu estou considerando que tudo isso aqui é um elemento, tá? A princípio. Então, veja só. Tudo isso aqui é apenas um termo. Então, nesse termo, a gente vai aplicar a ordem de resolução. Tem parênteses? Tem, né? Então, a gente vai resolver primeiro esses parênteses aqui. O 12 ele não vai participar da brincadeira por enquanto, tá? A preferência aqui é dos parênteses. Quanto que é 9 menos 5, pessoal? 9 menos 5 dá 4, certo? Agora, já não tem mais nenhuma conta dentro desses parênteses. Aí eu posso fazer a próxima operação aqui, ó. 12 dividido por 3 vai dar, 12 dividido por 4 vai dar 3, tá legal? Vamos aqui, mais um exercício, ó. Então eu tenho aqui um colchetes, tá? Abrindo, eu tenho que procurar onde tem um colchetes fechando. Tá aqui, ó. Ele está fechando aqui. Beleza? Então tudo isso aqui é apenas um elemento. Ele vai ser o nosso único termo dessa conta. E agora, pessoal, a gente vai aplicar a ordem de resolução. Tá aqui, ó. Vamos aqui então aplicar a ordem de resolução. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver os parênteses. Então tá aqui os nossos parênteses, né? 4 vezes 2. O 24 por enquanto ele vai esperar, tá? Quanto que 24 não, perdão, é 4, né? Quanto que é 4 vezes 2? Vai dar 8, certo? Então, tem mais alguma conta aqui dentro? Não, né? Então a gente pode partir aqui para fora. Como não tem mais nenhuma conta, a gente pode eliminar os parênteses, sobrando só o 8. Quanto que é 24 dividido por 8? Olha só, qual o número que vezes 8 dá 24? É o 3, né? Então, terminamos essa continha aqui, terminamos essa expressão. Vamos fazer aqui mais um. Aqui, pessoal, é um pouquinho diferente, tá? A gente tem aqui uma continha dentro desses parênteses e temos outra continha dentro desses parênteses. E temos um sinal de vezes aqui. Professor, então tudo isso é um termo, né? Porque não estão sendo separados por um sinal de mais ou de menos, é de vezes. É verdade, pessoal, tudo isso é um termo, mas aqui tem uma particularidade, ó. Nesse primeiro caso, a gente tinha aqui um colchetes, está aqui o colchetes fechando, e dentro desse colchetes nós tínhamos o parênteses, que é mais ou menos isso aqui, ó. Temos o colchetes e o parênteses estava aqui dentro, tá? Aí você aplica a ordem de resolução aqui, beleza? Nesse outro caso, nós temos isso aqui, ó. Temos os parênteses, aí temos o sinal de vezes e temos o colchetes. Quando a gente tem isso aqui, ó, símbolo um fora do outro, nós podemos resolver separadamente, podemos resolver aqui ao mesmo tempo, tá? Então você pode resolver aqui tudo que está dentro dos parênteses e pode resolver aqui tudo que está dentro dos colchetes ao mesmo tempo. Professor, mas o sinal de vezes aqui não deixa sendo isso aqui apenas um único termo? Pois é. Mas se tiver separado aqui os sinais, você pode fazer tudo que está aqui e tudo que está aqui ao mesmo tempo, tá? Então fica a dica aí, ó. Então como que ficaria isso aqui? Tá vendo que o 3 mais 4 está dentro desses parênteses e o 5 mais 1 está dentro desses colchetes? E esse parênteses não está aqui dentro dos colchetes? Então nós podemos fazer aqui ao mesmo tempo a conta, tá? Uma grande dica, grave isso aí que é super importante, tá? Bom, então está aqui 3 mais 4 e o nosso 5 mais 1, vamos fazer ao mesmo tempo. 3 mais 4 dá 7, 5 mais 1 dá 6, beleza? Aqui já não tem mais nenhuma conta, aqui já não tem mais nenhuma conta, então agora eles podem interagir um com o outro.
Se não tem mais nenhuma conta, eu posso eliminar os símbolos, tá? Tira aqui os parênteses e os colchetes, fica 7 vezes 6, que dá 42, tá legal? Então tá aqui, um exercício um pouquinho maior, tá? Temos o 81, temos o sinal de dividir, aí temos o que, ó? Temos aqui uma chave abrindo, vamos procurar onde que ela está fechando, ó. Está fechando aqui, ó, tá? Então temos aqui tudo isso aqui como sendo um elemento só, tá? Tudo isso aqui um elemento só. Então temos 81 dividido e uma conta bem grande está dentro da chave aqui, ó. Temos isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para visualizar melhor, né, pessoal? Pronto. Então olha só. É como se eu tivesse isso aqui, ó, 81 dividido e uma conta aqui dentro da chave, tá? Como é que a gente faz nesse caso, pessoal? A gente resolve tudo que está aqui dentro, tá? Aí depois nós fazemos 81 dividido pelo resultado aqui, tá bom? Para tentar deixar um pouquinho mais simples, eu alterei as cores aqui, pessoal. Então, o que é com relação à chave, eu deixei de preto. Então está aqui a chave, o 3, o vezes, e aqui a chave fechando. O que está dentro de colchetes eu deixei de azul, então está aqui o colchetes, o 18 e o menos. O 18 está dentro do colchetes, por isso que eu deixei ele de azul também. O menos está dentro do colchetes, por isso que eu deixei ele de azul também. E aí temos aqui os parênteses, aí eu coloquei de amarelo, tá? Então está aqui o parênteses, dentro do parênteses temos 5 vezes 3 e temos aqui o parênteses fechando. Professor, eu preciso ficar mudando de cor? Não precisa, tá, pessoal? Mudei as cores aqui para tentar deixar um pouquinho mais didático, tá? Então, olha só, dentro das chaves, tá? Dentro das chaves aqui, nós vamos ter que aplicar a ordem de resolução. Primeiro a gente faz o quê? Primeiro a gente faz os parênteses, tá? Então, tá aqui, ó, nossos parênteses, 5 vezes 3, que vai dar 15, tá legal? E aqui já não tem mais nenhuma conta aqui dentro para fazer. Tudo o resto você percebe que ficou esperando, a gente só copiou, né? Dá bastante trabalho mesmo, tá, pessoal? Como não tem mais nenhuma conta aqui dentro, a gente pode eliminar os parênteses. E aí, esse 15 ele passa a pertencer ao próximo símbolo, que são os colchetes, tá? Então, ó, se a gente já fez... tem mais algum parênteses aqui? Não, não tem. Então, a gente já fez os parênteses, o que a gente faz agora? Vamos fazer o que está dentro dos colchetes. Tá vendo o que está dentro dos colchetes aqui? Ó? 18 menos 15. Quanto que é 18 menos 15? Dá 3, tá? E aí, ó, tem mais alguma conta aqui para fazer dentro dos colchetes? Não. Então, a gente pode tirar os colchetes. E o 3 passa a pertencer ao próximo símbolo, que são as chaves, tá legal? Olha só, a única conta que sobrou dentro dessas chaves agora foi 3 vezes 3. Então, deixa eu copiar aqui do lado, ó. Quanto que dá 3 vezes 3? 3 vezes 3 dá 9, tá? Beleza. Tem mais alguma conta aqui dentro para fazer? Não. Se não tem, aí ele pode agora interagir com quem está lá fora, tá bom? O 81 não participou da brincadeira, ficou só esperando aqui e agora chegou a vez dele. Olha só, não tem mais nada dentro das chaves, então eu posso eliminá-las, tá? Aqui você poderia fazer direto, tá? 81 dividido por 9, pessoal. Qual o número que vezes 9 dá 81? É 9. E aí nós encerramos esse exercício. Beleza? Então fizemos aqui ordem de resolução, identificação dos termos, exercícios de nível 1. E agora vamos fazer aquele exercício lá da capa, lá do primeiro slide, tá? O exercício de nível 2. Claro, pessoal, não vou fazer o exercício mais difícil do mundo. Teria aí exercícios de nível 3, 4, tá? Exercícios com, como que eu digo assim, com fração, né? Com fração, expoente negativo. Tem bastante coisa difícil, tá? Mas a gente vai fazer aqui um exercício de nível 2, que envolve números negativos, potência e raiz, tá? Vamos lá, então.
tá aqui o nosso exercício. Um exercício enorme, né, pessoal? Então, ó, você bate o olho no exercício desse e o que, que você faz, pessoal? Primeira coisa aqui, ó, tem uma chave abrindo. Você vê onde que ela termina, ó. Então, vamos lá, vamos caminhando aqui até achar onde ela termina. Aqui, ó. Ela termina aqui. Então, é como se tudo isso aqui fosse um elemento, tá? Dividido pelo menos 5 que está aqui fora. Então, ó, resumindo, vai ficar isso aqui, ó. É um monte de coisa que está dentro da chave, dividido por um parênteses aqui. Tá? Olha só como deixei bem mais simples. Então, você resolve tudo que está dentro da chave, tá aqui, tudo que está dentro das chaves, dividido pelos parênteses, tá? E dentro do parênteses não tem conta nenhuma para fazer, né? Temos apenas o menos 5 aqui. Então vamos lá. Para deixar mais fácil, pessoal, eu troquei as cores aqui de novo, tá bom? Então olha só. Eu deixei de vermelho o que era chaves, deixei de azul o que era parênteses, tá aqui outro parênteses aqui. Eu deixei de amarelo o que era colchetes. Esse 3 aqui, esse vezes, esse menos, perceba que ele não está dentro nem de parênteses nem de colchetes, por isso que ele está de vermelho, porque ele pertence só a chaves, tá bom? Então, ó, lembra lá da nossa ordem de resolução? Primeiro a gente resolve os parênteses. Olha só, pessoal, aqui esse parênteses ele está separado por um sinal de menos, então na verdade dentro dessas chaves ele é um termo independente, tá? Então aqui de qualquer forma nós poderíamos resolvê-lo logo de cara, logo de início. E aqui a gente tem outro parênteses, tá? Temos aqui raiz de 16 mais raiz quadrada de 4, tá bom? Olha só, vamos resolver esse primeiro parênteses aqui. Pessoal, não vai fazer 2 mais 8 que vai dar 10, aí você tem um menos aqui e vai fazer menos 10. Não, não é assim que faz, tá? Quando a gente tem número negativo, é assim que a gente pensa, ó, a gente tem esse 2 aqui, negativo, e a gente tem esse 8 aqui, positivo, né? Você tem que pensar o seguinte, eu estou devendo R$2 e eu tenho R$8 para pagar, tá? Então, olha só, quando eu pago essa dívida de R$2, me sobra R$6, tá bom? Então, eu tenho, por isso que é sinal de mais aqui, eu tenho R$6, tá bom? Olha só, pessoal. Aqui nesse outro parênteses, eu tenho raiz de 16 mais raiz de 4. Eu tenho uma raiz, eu tenho um sinal de mais, e eu tenho um sinal, Então, pessoal, ó, eu tenho a raiz de 16, eu tenho uma operação de soma, e eu tenho uma raiz aqui de 4, tá? O que eu faço primeiro, raiz ou soma? Eu vou fazer a raiz primeiro, tá? Qual raiz? Posso fazer as duas ao mesmo tempo, não tem problema, são independentes, tá bom? Qual o número que vezes ele mesmo dá 16? É 4. Qual o número que vezes ele mesmo dá 4? É 2, tá? Beleza? Então, aqui nesse primeiro parênteses, não tem mais nenhuma conta para fazer. Nesse segundo parênteses, a gente tem 4 mais 2. 4 mais 2 vai dar 6, tá legal? Aqui, pessoal, eu poderia deixar entre parênteses, tá? Mas também, como ele é um número positivo, se eu quiser eu posso tirar. Então, ficou 6 ao quadrado aqui. Como eu tenho um sinalzinho de menos, então isso aqui virou um termo, né? Ele está separado por um sinal de menos, ele aqui é um termo independente. E esse 6 ele ficou sozinho aqui, nós podemos aqui tirar esse símbolo de parênteses se nós quisermos. Olha só, 6 ao quadrado dá 36. Por que 36? 6 vai aparecer duas vezes, né? 6 vezes 6, 36. Aqui não tem mais nenhuma conta dentro dos parênteses, então posso tirar os parênteses, deu 6, e aí ele passa a pertencer ao colchetes agora. Então a gente já terminou os parênteses, nós vamos fazer aqui as contas do colchetes. Tá? Qual que é a conta que tem dentro do colchete? 6 dividido por 3. Tá legal? Quanto que dá? Dá 2. Beleza? Tem mais alguma conta aqui para fazer? Não, né? Então nós podemos aqui também
eliminar esse colchetes, agora que não tem mais conta aqui dentro. E ele passa a pertencer ao próximo símbolo, que são as chaves. Agora aqui, pessoal, nós temos um sinal de menos e um sinal de vezes. O que a gente faz primeiro? Subtração ou multiplicação? Está aqui a subtração em último lugar, está aqui o sinal de vezes em quinto lugar. Então a gente faz primeiro a multiplicação. Tá aqui. Quanto que dá 3 vezes 2, pessoal? 3 vezes 2 dá 6. Beleza? Estamos quase terminando aqui, ó. Única operação que sobrou dentro dessa chave agora é de subtração. Quanto que é 36 menos 6? Vai dar 30, né? Então vamos passar aqui para o lado, ó. Então dentro das chaves ficou 30. Aqui o menos 5 ficou esperando esse tempo todo, não participou dessa brincadeira. Agora que não tem mais nenhuma conta dentro das chaves, nós podemos interagir aqui externamente, tá? Qual o número que vezes menos 5 dá 30? É o menos 6, né? Se eu fizer menos 6 vezes menos 5, dá 30. Beleza, pessoal? Então, um exercício aqui bem grande, né? Mas você vê que a gente vai fazendo etapa por etapa, a gente consegue chegar. O segredo disso aqui é a organização, pessoal. Você vê que eu mudei de cor, deixo tudo alinhadinho, vou fazendo passo a passo aqui, porque é facinho errar isso aqui, tá? Beleza, então? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aquele seu like e se inscreva no canal, que você me ajuda muito, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.